O espírito e sua jornada evolutiva. Como funciona? Nós vamos abordar esse tema numa visão de um cientista espiritual, Sasha. Você já ouviu falar na jornada do espírito? E como isso procede? Se isso é interessante para você saber, fique aqui conosco. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
falar com Deus. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento. Dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força e ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Além de uma prece, é uma exclamação de fé a Deus, consciência de que este está à frente de tudo o que acontece. Nós somos espíritos ainda muito criança nesse processo evolutivo e brigamos por coisas banais. Criamos encrencas por causa de crenças diferentes, de pensamentos diferentes. E porque a minha religião diz que é assim, a sua está errada. Isso é brigar por pequeninas coisas, onde Deus está nos oferecendo algo tão grande, sabe? Grande, tão grande quanto a vida. A vida é grandiosa. E Deus nos oferece a vida para que haja uma interação com diversas formas de pensamentos. E quanto mais diversificados os pensamentos são, mais ricos nos tornaremos, pois essa troca de experiência, de visão, de compreensão, de entendimento é que vai nos enriquecendo. E muitas vezes as pessoas trabalham contrariamente a isso. Eu não gosto daquele grupo porque pensa diferente de mim. Eu não gosto dos espíritas porque não gostam, que falam com os espíritos. Os espíritas não gostam do evangélico porque os evangélicos não acreditam na reencarnação. Isso é uma tolice tão grande, não sabe? Todos nós deveríamos sim ouvir uns aos outros para compreender a visão que ele tem sobre aquilo que todos nós olhamos.
Procuramos olhar para o bem, para a solidariedade, para Deus. Procuramos enxergar Deus, mas cada um dentro das suas condições e ponto. Não existe aquele que está certo
energética. De fato, nós somos desafiados constantemente. Desafiado para quê? Para que demonstremos que estamos eternamente evoluindo e demonstremos que estamos na condição de evoluir. Pois todo o conhecimento, todo o poder está dentro de nós, pois somos fragmentos de Deus. Nós somos criaturas de Deus, então somos fragmentos deste Deus. Então é preciso instigar em nós esse poder que vemos que Deus tem. Olha como Jesus é coerente. Tudo é possível àquele que crê, vós sois deuses. É um estímulo que o Cristo trouxe a toda a humanidade para entender que não há nada que não podemos superar. Não há. A expansão da consciência, a expansão do conhecimento. Isso é eterno. Expandir experiência e conhecimento é contínuo, eternamente. Essa mensagem é para estudo, tá? Se você é uma pessoa estudiosa, né? Você vai se dedicar a ouvir essa mensagem, refletir sobre ela e buscar mais conhecimento. Ele fala sobre a ciência, né? A ciência natural da Terra, cria-se uma condição matemática de conhecimento da quantidade de inteligência que cada um tem. Entendeu? A ciência na matéria, ela chega a um patamar de acordo com a capacidade que o cérebro tem de assimilar aquele conhecimento. Olha, a própria ciência já detectou que nós, seres encarnados, usamos apenas 10%, nem isso, 5% da condição que um cérebro humano tem. Olha que coisa! Aquele que usou um pouco mais se destacou como um Einstein e não foi compreendido, né? É sempre assim, quando alguém se destaca por ter uma visão mais ampla do que a maioria ou do que todos, ponto, é chamado de maluco, de doido, ele não é compreendido, porque é uma visão além da visão natural do ser humano. Isso acontece na ciência, na religião, isso acontece na política, isso acontece na filosofia, em todas as áreas da vida humana. Quando aquele ser tem uma visão expansiva, ele é muito combatido, mas muito combatido mesmo. Por quê? Porque ele é julgado conforme as condições que a pessoa tem. Não foram o que o Cristo diz? As pessoas julgam umas às outras por aquilo que ela tem. Se ela tem muita maldade, ela vai julgar que o outro é mau. Se ela tem muito desvio de caráter, ela vai julgar os outros da mesma forma. Como diz nosso amigo Gilberto Rissato, cada um mede com a trena que tem, a régua que tem. Qual é a sua régua? Então, Jesus sabiamente ele já nos alertara que não deveríamos julgar ninguém. Não deveríamos julgar ninguém, pois com a mesma moeda em que julgamos os outros, seremos julgados. Então, não julgar te dá a oportunidade de aprender. Em vez de julgar, fiquemos atentos, observando, analisando, sim, aprendendo. É muito mais fácil, né? Quando não se compreende uma coisa, como uma mensagem como essa, ó. Muitas pessoas vão criticar. Como nós temos críticas aqui dentro da casa. A pessoa não compreende e é muito mais fácil dizer, isso não existe, isso é tolice, isso é ficção, não é assim? Você já se deparou com isso? A pessoa não compreende e aí, para não ter trabalho de estudar para compreender, é mais fácil para ela dizer, isso aí não existe. Quantas vezes isso nós já vimos acontecer, não é mesmo? Que aula nosso irmão Sacha nos trouxe, que aula. Fico muito feliz em ter essa oportunidade de ouvir uma mensagem como essa. Eu fico. E digo mais, eu me sinto na responsabilidade, pois se eu tenho a oportunidade, eu tenho a responsabilidade de aproveitar esta oportunidade. Então, eu convido a você a se debruçar e vamos estudar. Vamos expandir a nossa mente, não vamos ficar nesta mesmice de preocupação com as coisas do cotidiano, mas vamos expandir a nossa mente
pois somos espíritos evoluindo eternamente. Vamos dar continuidade à mensagem do nosso irmão Sacha. A mente do espírito Tudo que há na Terra, todos os seres, os mais elevados aos mais primitivos, contêm os mesmos elementos que a própria Terra, apenas em densidade e diferente em proporções à condição que cada um tem na sua forma habitual. Quer dizer, o meu corpo, ele é formado por todos os elementos existentes na Terra. Por isso que na Bíblia diz, veio do pó e do pó voltará. De fato, esse elemento, essa condição material é uma formatação da terra, do pó. Olha, nós temos ferro, zinco, não é? Dentro do nosso organismo, ferro, zinco, todos os elementos existentes no planeta. Assim também o espírito, ele não está restringindo a vida carnal, não. O espírito, quando ele vive num planeta, ele é alimentado pelas energias daquele planeta. Então o espírito cria uma afinidade com essa força magnética chamada planeta, no nosso caso a Terra. Então nós estamos vinculados a este planeta Terra, nós estamos amarrados a este planeta Terra. Então, quando se fala de expurgação planetária, não é simplesmente o espírito desencarnou, estava encarnado, desencarnou, agora vai encarnar em outro planeta. Não é simples assim. Ele precisa se desconectar energeticamente dessa massa chamada Terra, para poder criar uma conexão com outro planeta, outro orbe. Sensacional essas informações do nosso irmão Sacha, não é verdade? Mas é para quem gosta de estudar, não é? É para quem gosta de se expandir no conhecimento. Claro, sei que muitos que acompanham Madrugada com Deus, inclusive hoje, que é o dia de atendimento de Bezerra de Menezes, está buscando a melhora nas suas condições pessoais.
não é? A melhora física, emocional, a melhora financeira. Mas o que esse espírito Sasha nos oferece é uma melhora muito além, mas muito além mesmo. Infelizmente, nós não conseguimos enxergar o coletivo. Nós enxergamos muito o eu, né, o pessoal. Mas não compreendemos que vivemos em sociedade. Sociedade família, como ele citou, né? A sociedade família, a sociedade cidade, a sociedade país, a sociedade terra. Nós vivemos associados uns aos outros. Vivemos. Quando alguém sofre, de alguma forma nós sofremos também. Quando alguém falta, erra, de alguma forma o erro também nos prejudica. Quando tivermos a consciência de que a melhora pessoal passa pela condição em que nós nos colocamos de ajudar a melhorar as pessoas em torno de nós, aí a humanidade muda. Quando nós entendermos que a nossa felicidade, por exemplo, a minha felicidade, está vinculada à felicidade que eu proporciono às pessoas, e assim uns aos outros, o mundo evolui. Mas enquanto eu fico pensando apenas na minha felicidade e dane-se os outros, na minha alegria e dane-se a alegria dos outros, na minha conquista e dane-se a conquista dos outros, esta forma de pensar impede essa evolução, o crescimento. Bem, a dica de hoje é a centelha asiática. Melhora a circulação, acelera a cicatrização, possui propriedades antioxidantes e estimula a produção de colágeno, promovendo a saúde da pele e do bem-estar. Já ouviu falar nessa erva? Extrato de centelha asiática é uma erva. Está à sua disposição no Templo Espiritual Maria Santíssima. Livro dos Espíritos. Estamos estudando e queremos aprender. O que diz a questão 783. Vamos ouvir? O progresso da humanidade é sempre lento? É a pergunta feita ao mundo espiritual. Então vamos ouvir a resposta deste mundo? O progresso geralmente é lento e natural. Mas se o povo não avança como deveria, olha só, Deus envia crises físicas ou morais para acelerar a mudança. Olha só, quando a gente fala em Deus envia, é meio que uma forma mais singela de dizer que quando nós erramos, o resultado do erro traz prejuízo. E esse prejuízo faz com que reavaliemos as nossas ações para corrigir. Não é que Deus ele fica ali punindo. Ele errou, vamos mandar crise. Não. A crise é uma consequência... A crise é uma consequência das ações tomadas. E a perfeição de Deus ela é tão grande que ela criou leis perfeitas, que nós damos o nome de Deus. Não, é só a lei sendo a lei. Quando alguém está mal, é porque agiu mal. Quando alguém está prejudicado, é porque ela agiu na mesma proporção, ação e reação. Então, interessante essa resposta para entendermos que tudo na vida está estimulando a vida a evoluir. Eu lembro que nas guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, houve um crescimento, um avanço muito grande na humanidade. Diante dessa tolice que é guerrear um irmão contra o outro, um país contra o outro, um continente contra o outro. Depois de uma tolice como essa, há um avanço, porque há um sofrimento muito grande. E todas as vezes que há sofrimentos como tragédias naturais, há uma evolução acontecendo naquele processo, pois muitas pessoas se reúnem para dar suporte àqueles que foram atingidos por essa tragédia.
Então todos esses fatos que vemos como horrorizantes, não é? São oportunidades de correção para a humanidade. Paulo de Moraes, o que você acha do tema de hoje, Paulo? Dê a sua opinião, Paulo de Moraes, esse amigo de décadas, está conosco sempre, né, Paulo? Trazendo aí a sua participação na leitura da Bíblia, fragmentos da Bíblia. Idolatria e Idumeia Legião. Vamos ouvir o que o Paulo tem a nos trazer? Você sabe que teve gente que achou estranho quando a gente falou aqui que os ídolos são proibidos no Velho Testamento, lá no Decálogo, capítulo 20 do livro Êxodo de Moisés? Pois é, ídolo nos remete à idolatria. E a idolatria, até já estava confundindo aqui as palavras, né? É a adoração das imagens, adoração dos ídolos, ou seja, das imagens de entidades espirituais, falsos deuses, falsas divindades. O povo de Israel, apesar do pulso de ferro de Moisés, foi muitas vezes tentado enveredar pelo caminho da idolatria. Jeroboão I, que foi o primeiro rei de Israel, para desviar o povo de Jerusalém, onde estava o templo, temendo que assim continuaria sob a influência política do rei de Judá, seu antagonista, mandou colocar 2 bezerros de ouro, um em Betel, outro em Dan, proclamando que aquele era o Deus que havia livrado o povo da escravidão no Egito. Consultem aí o primeiro livro de Reis, a partir do capítulo 11. Outro exemplo de idolatria foi aquele que aconteceu em Babilônia com Daniel e os jovens hebreus, os quais guardaram absoluta fidelidade ao Deus único e verdadeiro, pois se recusaram a adorar a estátua de Nabucodonosor. E essa história onde está? No livro de Daniel, capítulo 3, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. São Paulo, esse grande apóstolo, sofreu as maiores perseguições e violências porque combatia a idolatria, combatia o culto às imagens. As imagens, meus amigos, devem ser consideradas obras de arte que se guardam para enfeitar a sala. Não são para adoração. São imagens que, de acordo com a linguagem do Apocalipse, capítulo 9, versículo 20, podem ser de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, mas não podem ver, não podem ouvir nem andar. Por mais espetacular que sejam, para mais nada servem, a não ser decoração. Então, esse negócio de ajoelhar diante das imagens, adorar as imagens, isso aí vem combatido na Bíblia desde o Velho Testamento. Tá bem? Pensem bem nisso. Idumeia. Onde é que morava essa senhora? Na Terra, em Marte, Saturno, Júpiter, em Urano, Netuno, Plutão, noutra galáxia? Onde é que ela morava? Primeiro vamos nos ater ao seguinte, não era senhora nenhuma, então não morava em lugar nenhum também, mas era uma região que ficava ao sul da Judéia. Mas Paulo, por que você faz isso para criar confusão na cabeça da gente? Não, isso é para a gente tornar o nosso
estudo mais leve, né? Então a gente faz essas brincadeiras, tá bem? Combinado assim? Idumeia é o nome grego de Edom, que nos tempos do Antigo Testamento, os povos descendiam de Esaú, filho de Isaque. Onde é que aparece? Claro, no Velho Testamento, né? Lá no começo da Bíblia, tá bom? Certamente você já ouviu falar em legião. E por que esta palavra é citada na Bíblia? E por quem ela é citada? Ela é citada pelo próprio Jesus, de acordo com a narrativa de Mateus, capítulo 26, versículo 53, no momento de sua prisão. Pois é, lá Jesus fala, né, que se lhe aprovesse, pediria ao Pai, e o Senhor, Deus, lhe mandaria uma legião de anjos para o defender naquele momento da sua prisão. O termo legião também aparece em outras passagens do Evangelho, como, por exemplo, naquela da cura do endemoninhado gadareno, quando, com este nome, os obsessores se identificaram. Lembra dessa passagem, né? Nós já tratamos dela aqui, questão dos porcos, né? Basta ver Marcos, capítulo 5, versículo 9, e Lucas, capítulo 8, versículo 30. Mas o que vem a ser, então, legião? Uma legião no Império Romano tinha 6.000 soldados de infantaria e era dividida em 10 coortes de 600 soldados, e cada coorte em 6 centúrias, cada qual comandada por um centurião. Entendeu? Ficou mais fácil, né? Agora você sabe o que significa legião e por que esse nome, né, esse termo, tem a ver com uma quantidade enorme de gente, de pessoas, soldados, tá bom? Então, para toda essa legião que nos acompanha, um fraternal abraço. Obrigado, Paulo de Moraes. Obrigado mesmo. Só tenho a agradecer a você, meu irmão, que compartilha conosco o seu conhecimento. Como eu agradeço a você a oportunidade que você nos dá para adentrar a sua casa. Muitíssimo obrigado também. Muitíssimo obrigado. Só tenho a te agradecer também a confiança que tem no trabalho que essa casa realiza. E realizamos com muito amor, porque recebemos amor da espiritualidade. Todos os dias somos acolhidos por estes irmãos espirituais e recebemos muito. E o mínimo que podemos fazer é agradecer. E aprendemos que agradecer é passar adiante o bem que se tem, ou o bem que se recebe. Por isso aqui nós estamos, compartilhando com você o conhecimento que esses espíritos nos trazem. Obrigado mesmo. A casa te convida a fazer parte desse trabalho. A casa te convida. Se você sentiu no coração, vem conosco, tá bom? Olha, hoje é a reunião de Bezerra de Menezes. Ela acontecerá presencial na parte da manhã e à tarde estaremos direto online até às 8 horas da noite. Fica conosco. Que a paz de Deus, do Cristo e de nossa Mãe, Maria Santíssima, esteja agora e por todo sempre em nossos corações. Salve, salve Jesus, salve nossa Mãe, Maria Santíssima.